falar sobre algo que é importante, que a igreja entenda, que o discípulo compreenda, que o discípulo desenvolva na sua fé, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida existencial. A maioria das pessoas são muito vulneráveis em determinados aspectos da sua vida. As pessoas são vulneráveis e é justamente nestas áreas de vulnerabilidade que elas são atacadas e são vencidas. Muita gente é vencido não é porque lutou, porque perseverou, mas é porque cedeu. É vencida porque baixou a guarda, porque não foi até o fim do seu propósito, da sua jornada. Então eu queria começar lendo aqui um texto da Bíblia que está em Salmos 92, verso 12. Vamos falar sobre raízes espirituais. Como criamos essas raízes? A Bíblia nos compara como árvores. Você sabe que toda a estrutura de uma árvore está na sua raiz. A raiz é o fundamento de uma árvore. Dependendo do tamanho desta árvore e da proposta que ela tem no mundo vegetal, a proposta dessa árvore, para que seja cumprido o propósito dela, depende muito das raízes sobre as quais ela está fundamentada. Então as raízes são fundamentos, as raízes são bases, são os alicerces de uma árvore. Toda árvore se alimenta pela raiz, ela se nutre pela raiz, né? E existem árvores que perduram por... Eu conheço, já estudei sobre árvores que são milenares. E a oliveira, por exemplo, é uma árvore milenar. Eu estava dizendo na minha live de sexta-feira, que eu estava falei sobre água, né? Falei sobre fonte, e eu usei aquela árvore que nós temos ali na frente, essa amendoeira. Não, acho que foi no GMA, né? Que falamos na quinta-feira, isso mesmo. E falamos sobre árvore, né? Sobre aquele texto de Jó 14, isso mesmo. Então usei aquele exemplo ali daquela romanceira que nós temos aqui. Atos 2 aqui tem 20 anos. Esta árvore está ali antes, muito antes. Em 20 anos, eu nunca vi esta árvore ficar um tempo sem frutos. E teve um tempo que ela estava meio mirradinha, toda esquisitinha. E estava com os galhos aqui para cima, e estava para cima do telhado. E eu pedi ao Iguatemi, e o Iguatemi com todo aquele trabalho dele, aquela atitude dele de servir, ele trouxe aí um facão e cortou. Eu até reclamei com ele. Falei, cara, tu pelou a bichinha. Mas ele tirou, ele fez uma poda. E quando ela cresceu, chamei o senhor e falei, olha, e eu oro com ela e falo com ela sempre. Estou falando, olha, que bom que você está aqui, que você frutifica, né? E eu vi que ela estava muito bonita, ela cresceu, né, assim, e começou a produzir mais ainda frutos. Falei, é verdade, aquilo que Jesus falou, né? Que quando uma árvore é podada, né, o pai corta, né, uma árvore para que ela dê mais frutos. O Iguatemi fez um trabalho maravilhoso, que aliás já tem os galinhos para cá de novo, tem que chegar lá, até fiquei de comprar um tesourão daquele para a gente ficar. Mas o que eu vejo, que ela produz constantemente, e eu usei o exemplo dela. Ela está aqui numa calçada que está pavimentada,
E, claro, que ela não está em cima do cimento e nem em cima de pavimento nenhum. Ela está no solo. Mas a manutenção, a preservação dessa árvore, por esses anos todos, e produzindo frutos, significa que as raízes dessa árvore são profundas. Amém? E são suas raízes profundas que, consequentemente, buscam o nutriente, buscam água. Ela está em algum lugar recebendo água e se mantendo aí. E a Bíblia nos compara quando estamos ajustados espiritualmente. Quando estamos plantados no reino, na casa de Deus. Quando somos edificados na rocha que é Cristo. Quando somos pavimentados pela palavra. Quando temos a nossa vida alicerçada nos princípios da palavra de Deus, a Bíblia nos chama de árvores, árvores frutíferas. Salmo 92, 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. As palmeiras a que o salmista está se referindo são palmeiras que geram frutos. Elas demoram para produzir, mas quando elas produzem, elas não param de florescer. E as palmeiras sempre foram usadas na Bíblia como elemento de celebração. Quando nós somos edificados, quando somos fortalecidos, quando temos as nossas estruturas espirituais, emocionais, físicas, existenciais, edificados, construídos sobre os alicerces dos princípios da palavra de Deus, existe sobre nós crescimento, maturidade, fortalecimento, amém? E sustentabilidade. Toda pessoa que é vulnerável, ela não é sustentável, não é autossustentável. Eu falei para você que as pessoas cedem por conta das suas vulnerabilidades. Elas acabam com o casamento por serem vulneráveis. Elas cedem a um vício por serem vulneráveis. Elas se desviam por serem vulneráveis. Elas deixam de alimentar e nutrir uma amizade por suas vulnerabilidades. Elas quebram alianças por suas vulnerabilidades. Elas se afastam dos valores e dos princípios éticos, morais de uma sociedade normal, comum, saudável e deixam os princípios elementares da vida por conta das suas vulnerabilidades. Agora, a sugestão de Deus, o ensino de Deus, é que sejamos fortes. O justo cresce como palmeira. As tamareiras, o salmista fala, ele está falando das tamareiras. Porque as tamareiras rompem deserto. Você entendeu? Você vai na região da Palestina, você vê as plantações de tamareiras. Eles fazem mel, eles fazem doce da tâmara. Mas as tamareiras levavam antigamente, porque hoje já tem processos químicos que facilitam, né? Houve mudanças, são as árvores transgênicas. Que houve agora
um processo de aceleração para a produção. Isso já existe. Mas antigamente as tamareiras levavam de 80 a 100 anos para dar frutos. Tem até uma historinha que diz que estava um beduíno trabalhando no deserto, plantando tâmaras, e um jovem chegou para ele e falou assim: o que o senhor está fazendo? E ele já era bem velhinho, por volta dos seus 80 anos. E o rapaz perguntou: o que o senhor está fazendo? Ele disse: eu estou plantando tâmaras. Aí o rapaz fala para ele: como é que o senhor está plantando uma coisa que o senhor nem vai usufruir dos frutos? Aí ele responde: meu jovem, se todos pensassem como você, ninguém comeria tâmaras. Eu não estou plantando para mim, eu estou plantando para a posteridade, para os meus netos. Porque a tâmara que você come hoje, alguém lá atrás, seu avô, seu bisavô plantou. Você entendeu? Então quando o Senhor diz: o justo florescerá, porque a tâmara, a palmeira, é uma árvore que produz no deserto. O que isto nos ensina? Que quando você está plantado na casa de Deus, no reino de Deus, quando a sua fé, quando a sua vida é estabelecida sobre os princípios da palavra de Deus, não importa que tipo de solo você está plantado, o que significa é que a sua vida vai produzir. Amém ou não? Porque suas raízes estão fundamentadas. Amém? Suas raízes são profundas e elas estão fixadas na verdade absoluta de Deus. Então, cada vez que você vê uma palmeira na Bíblia, está se referindo às tamareiras. Talvez você olhe para a vida de alguém e diz assim: por que não está produzindo tanto? Bom, a produtividade é um resultado. Resultado de quê? Das suas estruturas. Porque quando você está estruturado no reino, na palavra, vai chegar uma hora que a sua vida vai florescer e você vai gerar frutos. Amém ou não? Temos que tomar posse disso. E ele diz: crescerá como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano é uma árvore que também leva tempo, mas o segredo do cedro do Líbano, na sua estrutura forte, está nas suas raízes. Quantos podem dizer amém? As raízes do cedro do Líbano, elas crescem cerca de 15 metros de profundidade. Por isso que a Bíblia usa muito o símbolo do cedro. Agora, o que esse cedro simboliza para mim e para você? Profundidade. Sua vida deve ser, a vida do cristão, do crente, do discípulo, deve ser profunda em Deus e nos valores espirituais. Por quê? Porque todo ataque que você sofre é aqui em cima. As tempestades, os ventos, os maus tempos acontecem aqui na esfera externa. E dependendo da base, da sua estrutura, você não é levado pelo vento. A igreja da nossa geração se tornou vulnerável porque ela tem pouca profundidade na palavra. Você entendeu? Os cristãos da nossa geração estão sem profundidade na palavra e são levados por qualquer vento de doutrina, qualquer vento de apostasia, por qualquer vento de ataque, de opressão, de problemas que acontecem aqui na esfera externa.
E a nossa vida não passa sem ser testada. Você vai passar por crise a vida inteira. É crise financeira, é crise espiritual, é crise emocional, é crise familiar, é crise no casamento, é crise em várias áreas da sua vida. Agora, dependendo da sua estrutura, você pode ser vulnerável àquela situação ou não. Então a Bíblia é um livro de símbolos. E os símbolos são exatamente para nos edificar, para nos fortalecer. É importante que a gente entenda isso. O que não tem raiz profunda é arrancado muito rápido, muito fácil. Vá numa horta. Olha um pé de alface, de couve, de tomate. Se arranca facilmente, não arranca? Tem roças de mandioca, lá no norte tem muito disso, eu cresci nessas coisas. Você arranca um pé de mandioca com a mão. Batata, você arranca a batata com a mão. Não precisa de força. A Bíblia nunca nos compara com esse tipo de árvore ou de hortaliça, você entendeu? A Bíblia sempre nos compara com algo que é forte, que é robusto, que é grande, que tem um exemplo forte. Então você nunca vai ser comparado na Bíblia. O cristão, a igreja nunca vai ser comparada na Bíblia com algo que não seja frutífero. A Bíblia diz que a romanceira que nós temos ali estava nas vestes do sacerdote. Havia romãs feitas de ouro, era uma cópia de romã, era uma réplica. Então a romã se tornou um arquétipo para simbolizar alguma coisa. Dentro dessa romã dourada, haviam como sementes de romã dentro. Formava um sino que balançava para anunciar vida. O que isso quer dizer? São arquétipos simbólicos para dizer que assim como a romã o ano inteiro produz fruta, nós também precisamos produzir frutos de vida para o reino de Deus. Amém ou não? A igreja precisa, o cristão precisa, nós precisamos. Então a sua vida nunca vai ser comparada como uma árvore frágil. Nós temos a amendoeira. Você já viu que a amendoeira ela produz também o ano inteiro? E ela cresce. E as raízes da amendoeira, onde for, ela vai quebrando todo o muro, vai destruindo. Está lá na Bíblia também. A amendoeira é uma dos frutos arquétipos da Bíblia. Para simbolizar o quê? Produtividade, simbolizar crescimento, robustez, força. Você entendeu? Então, querido, qual é o segredo do cedro do Líbano? Está nas suas raízes. As raízes buscam alimento, buscam água, elas buscam fortalecimento. As suas bases espirituais, as bases da igreja, é que fortalecem a igreja. É as bases da sua fé que te fortalece, que te mantém de pé. Amém ou não? Então preste bem atenção numa coisa. A finalidade de Deus é que o cristão cresça como essas árvores. E seja firme como essas árvores.
Esse é o desafio de Deus. Cada vez que Deus olha para a minha vida, para a sua vida, Deus quer nos ver pessoas assim. Motivos para você anular a sua fé, renunciar à sua fé, abandonar a sua fé, não vai te faltar, eu posso garantir para você toda hora, todo dia. E principalmente nos tempos que estamos vivendo. Você tem razão toda hora, todo dia, para você abandonar a sua fé. Mas também a Bíblia te desafia a sair desse nível superficial e entrar na profundidade, você entendeu? Quando Jesus fala da parábola do semeador, de Mateus capítulo 13, vocês já leram, vocês sabem? Ele diz, uma parte da semente caiu à beira do caminho, não foi isso? Vieram as aves dos céus e quê? Comeram a semente, porque estava à beira do caminho. Não estava no caminho. E ele diz que a terra é o coração do homem, né? Jesus é o semeador e a semente é o quê? A palavra. Mas uma parte dessa semente caiu à beira do caminho. Se o coração é a terra, Jesus falou, então não caiu totalmente dentro do coração do homem, entendeu? Caiu na periferia. Aí os espíritos, que são as aves dos céus, vieram e comeram. Para simbolizar exatamente isso. Se a nossa vida, se a vida da igreja, como coração, como terra, não recebe a totalidade, a integridade da palavra, o que recebemos não é integral, não é total, não é abundante, o que acontece? Qualquer espírito opressivo, maligno, pode roubar o que nos foi dado. Você entendeu? Então a igreja precisa sair da periferia. Nós precisamos sair do periférico, do supérfluo, do superficial, e entrarmos na profundidade. E quando começarmos a entrar em níveis profundos, em Deus, na palavra, nos valores do Senhor, nos princípios de Deus, sabe o que vai acontecer? Ninguém roubará as nossas bênçãos e as nossas promessas. Por quê? Porque estamos fundamentados. A palavra entrou, criou raízes, criou estrutura dentro de nós. Aí, Jesus diz, outra parte da semente caiu numa região pedregosa. Era pedra, e por não ser terra profunda, não ter raiz profunda, cresceu, mas veio o sol, secou e matou a semente. Mais uma vez, uma simbologia de um terreno, de um coração superficial. Então Deus nunca vai trabalhar com superficial, sim ou não? O superficial não penetra, não entra, não é profundo. Tudo que é superficial, a tendência é ser arrancado, é ser levado, é ser destruído. Qual é a visão de Deus para a igreja? Raízes, profundidade, na fé, nos valores espirituais, comportamentais. Somos integrados e desenvolvemos a vida íntegra em Deus. Aí a Ana Lu fica lá assim, e rindo lá na frente. Você entendeu? Nós precisamos urgentemente fazer algo que o apóstolo Paulo fala aqui. Em Efésios 3,17, ele diz: e assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados. O que é arraigado? Com raízes.
e alicerçados em amor, a fim de poderes, o poder diz, compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e o conhecer o amor de Cristo, que excede a todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, me parece que aqui no texto, Deus está dizendo o seguinte, através do apóstolo Paulo: para que você tenha a total plenitude de Deus em sua vida, você precisa estar arraigado como uma árvore. Arraigado é alicerçado, é enraizado. Entendeu? Então eu pergunto, quais são as suas raízes? Quais são as nossas raízes? Quais são? Por que eu estou te dizendo isso? Porque nós estamos vivendo uma geração que, se passar um ciclone, que se passar um tufão, vai levar tudo, você entendeu? Nós estamos vivendo uma geração de crentes, inclusive, de igreja, da igreja. Eu estou falando para a igreja, estou falando para a nossa comunidade, estou falando para o nosso povo. Mas estamos vivendo uma geração de vulnerabilidade, que, se passar um vendaval, leva o casamento, leva os filhos, leva a família, leva tudo, porque não estamos atentando para os alicerces. O vendaval está levando os filhos de dentro de casa, está levando a família. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe uma coisa preocupante que está acontecendo? E eu vou pregar aqui para os pais em breve. Sabe qual é a nossa preocupação? É que a próxima geração esteja vivendo o que a Europa está vivendo, o que a Inglaterra está vivendo e o que os Estados Unidos estão vivendo. O que, pastor? Na Europa, igrejas centenárias estão virando bares, clubes. Sabe por quê? Porque a geração dos crentes começou a morrer. E eles não ensinaram seus filhos a amar a Deus. E os seus filhos, que deveriam dar continuidade à memória de Deus, aos princípios de Deus, se tornaram ateus, porque os pais não investiram nos filhos. O que eu estou falando para você é muito sério. Em toda a Europa hoje, apenas 4% vai à igreja. Em lugares que foram berços do avivamento do cristianismo. A Inglaterra, 4% está indo na igreja. Querido, é muito sério o que nós estamos vivendo e a igreja não está percebendo. Eu estou desafiando, falei com a apóstola Silene, nós precisamos investir em crianças. Precisamos advertir os pais que não estão atentando, que ao invés de trazer seus filhos para a igreja, que ao invés de ensinar o evangelho, que ao invés de colocar músicas cristãs, estão colocando rocks para os filhos. Que ao invés de educar seus filhos na palavra, que ao invés de colocar desenhos bíblicos, estão colocando desenhos animados que não tem nada a ver com Deus para os seus filhos. Vamos evangelizar os nossos filhos, em nome de Jesus, enquanto é tempo. Vamos salvar a geração dos nossos filhos. Eles estão na fila da incredulidade. E Deus vai cobrar amargamente isso de nós. Vai cobrar de mim e de você. Preste muita atenção no que eu estou dizendo para você.
seus filhos vão ser cobrados. O diabo vai levar muitos dos filhos nossos hoje para o inferno. Se você não educar o seu filho hoje nos caminhos de Deus, na palavra de Deus, eu sinto muito, mas o seu filho vai para o inferno. Deixa eu falar a verdade aqui. Esse filho que você acha muito bonitinho agora, ele vai sentar no colo do cão. Se você não abrir seus olhos hoje, enquanto você pode educar. Crianças até 7 anos de idade, elas estão na sua formação cognitiva. Eles copiam tudo que vem. O exemplo que eles têm de casa é o que eles vão viver. A cognição de uma criança é formada até os seus 7 anos. Por isso que nós temos muitos adultos problemáticos hoje que precisam de uma reprogramação nas suas crenças e nos seus hábitos. E temos muita dificuldade para reprogramar um crente, um cristão, ou melhor dizendo, um adulto hoje. Porque toda a formação dele foi lá na base. Sabe por que alguns usam a criançada, treinam crianças desde a infância, como os muçulmanos, os hindus, os comunistas? Eles treinam crianças. Por que sempre foram para as escolas tentar induzir as nossas crianças? Sabe por quê? Porque eles sabem que aquilo que você coloca na mente de crianças é o que elas vão ser na vida. Você entendeu? Crianças são programas. Eles instalam na mente das crianças. É o que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E quando ela crescer, ela não vai se desviar. Só que nós esquecemos desse detalhe. Nós esquecemos da Bíblia. Deuteronômio 8, Deuteronômio 6, que é uma palavra que eu vou ministrar aqui, chamado Códigos do Anticristo. A palavra que Deus me deu. Sabe o que Deus fala? Sabe o que Deus diz? Senta com os teus filhos à mesa. Fala desta lei. Compartilha dessa lei. Querido, nós não temos a mínima noção da seriedade de ser família. E nós temos muitas famílias hoje que estão sendo arrancadas por vendavais, filhos, cônjuges, porque não temos raízes na palavra, nos valores espirituais. Então preste bastante atenção no que eu estou te dizendo. A próxima geração está na iminência de não ter mais a consciência de Deus. Os nossos filhos estão sendo ateizados. A memória e a consciência de Deus está sendo tirada. Então, por isso que você na sua casa precisa evangelizar e compartilhar a palavra de Deus com seus filhos, com a sua família, que é o seu tesouro, é o seu bem mais precioso. Se você não investir na sua família, eu sinto muito, mas você vai chorar amargamente a perda da sua família. Esse é o nosso grande desafio. É o desafio da nossa geração. Então, para termos a plenitude, segundo o apóstolo Paulo aqui, a plenitude de Cristo, a plenitude de Deus, nós precisamos estar alicerçados, arraigados
dentro do nosso coração. Precisamos construir uma fé arraigada na palavra. Precisamos construir valores, pensamentos, ideias arraigados na palavra. O que você pensa tem a ver com a palavra. Seus valores, seus comportamentos têm base na palavra ou não? Porque é a palavra de Deus que nos mantém firmes, e ainda vem coisa grossa aí. E dependendo de quem você é, você pode ser levado. Você entendeu? A gente fala, só que as pessoas não entendem. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Acontece que a palavra de Deus não muda. O Senhor Jesus falou para ficarmos atentos no tempo. Ele disse: olhai, vejam, quando a videira, olhem para a videira, quando ela está na estação dos frutos. As pessoas têm a mania de dizer que a videira é Jerusalém, é Israel. Mas eu não encontro isso na Bíblia, na leitura. Porque a partir de Cristo, o ponto principal, o relógio de Deus passa a ser a igreja. Porque se for Israel, é meio ilógico, porque a maioria da população do mundo não aceita Israel. E a Bíblia diz que em Cristo todos os povos, línguas e nações virão e adorarão a Deus, amém? A igreja é a única agência de Deus que está no mundo inteiro, em todas as nações. Então não pode ser Israel a grande referência. Então me parece que a expectativa de Deus está na igreja. Se eu falhar como cristão, se você falhar como cristão, se a igreja falhar como a menina dos olhos de Deus, como o ponto máximo de Cristo, então o reino de Deus falha. Cadê os frutos da igreja? Cadê os seus frutos como cristão? Cadê os seus frutos como homem de Deus, como mulher de Deus? Cadê os nossos frutos? Qual é a influência, qual é a relevância da igreja na sociedade? Sabe o que eu vejo hoje? A igreja sendo mais escândalo do que relevância. Entende? Aí vem um monte de crente para as redes sociais falar mal da igreja. Quando, na verdade, eles deveriam se recolher a sua insignificância, colocar seu rabinho entre as pernas, porque são eles os maus exemplos. Eles são essa igreja da qual eles estão falando mal. Você entendeu? Porque quando você está verdadeiramente fortalecido em Deus, você se torna defensor da causa de Deus na terra, e não um instrumento de instigação para as coisas erradas. Você entendeu, igreja? Entendeu, cristão? Para que Deus está nos levando? Para onde Deus quer nos levar? Quando eu falho como igreja, o reino de Deus falha. Quando eu deixo de ser um discípulo de Cristo, o reino de Deus perde. E eu vejo as pessoas sendo levadas por qualquer situação. Vamos atentar para os arquétipos da palavra, que não estão ali apenas para contar história, mas são valores para nós que precisamos descobrir, entender. Para que está ali? O cedro, é interessante que toda árvore, quando as raízes desta árvore, sob o solo, elas começam a se espalhar e a encontrar o seu crescimento. Todas as raízes que batem em uma pedra, em um obstáculo, sobre o solo,
elas param de crescer. Mas o cedro é diferente. Todas as vezes que o cedro encontrar uma rocha, por exemplo, no subsolo, a raiz do cedro, ela consegue transpor essa pedra, ela se enrola na pedra e continua crescendo. Ela fica mais forte. Por isso o cristão é chamado de cedro. Por quê? Porque quando você tem raízes profundas em Deus, não existe obstáculo para o seu crescimento. Amém? Se tiver qualquer obstáculo, você aprende a transpor. Se tiver que se enrolar nele, você enrola. E você o tem, ao invés de adversário, você o tem como algo ao seu favor. E você o torna sustentabilidade para você. Você se fortalece, você cresce. Amém? E a rocha passa a ser um símbolo de Cristo para você. Para muitas pessoas, Cristo, o apóstolo Pedro disse que para muitas pessoas Cristo é a rocha de escândalo. Mas para nós que cremos, Ele é a pedra de arremate, a pedra de esquina, que fecha uma obra, que arremata uma obra. Quando a igreja entende isso, não tem nada que possa nos parar. Nós continuaremos crescendo, e quando houver um obstáculo, a gente usa esse obstáculo ao nosso favor para fortalecer ainda mais as nossas raízes. É a isso que Deus está nos arremetendo nesse tempo. Quando você pode dizer amém? Então, toma posse disso. Esses são os valores de Deus para nós. Amém? E quando a igreja entender isso, nada vai impedir o crescimento da igreja. Nada. Temos que nos tornar relevantes na nossa sociedade. Essa geração, presta atenção, é a única que você tem para você tornar aquilo que você é em Cristo conhecido de todos. E vou te dizer mais. Antigamente a gente evangelizava com a palavra assim: Jesus te ama. Jesus tem um plano para você. Jesus tem um propósito com a sua vida. Você precisa ser salvo. Hoje nós não evangelizamos mais com esse tipo de palavra. Hoje mudou. Hoje nós evangelizamos com o nosso exemplo. Viu? Você evangeliza com o seu testemunho. Você evangeliza com os seus valores vividos, não falados. Porque discurso, narrativa, tem muito. Hoje vivemos a moda da narrativa, né? Tudo é narrativa. E o que são narrativas? Nada mais do que falácias. Falácias. Narrativa se diz daqueles que só falam, mas não fazem nada. Falam dos outros, mas vivem pior. Vivem uma hipocrisia. Isso é narrativa. Entende? Aqueles que cobram dos outros o que eles não são. A narrativa também está no púlpito. A narrativa também está na vida do crente. A narrativa está na igreja. E acabou com o tempo da narrativa. Agora é hora de atos, de atitudes, amém? De ação, de ser verdadeiro. Em João 13, Jesus diz assim: todos saberão que vocês são meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. O que Jesus está dizendo? Vocês não precisam nem falar nada. Vocês só precisam amar uns aos outros.
Quando vocês começarem a amar uns aos outros, qualquer pessoa vai saber que você é um crente, você é um cristão. E amar é incondicional. Você entendeu? Significa que não importa quem é e com que prática. Amor não tem condição. Ah, eu só te amo se. Não existe. Ou você ama ou você não ama. Se você amar só se, é porque o seu amor não é verdadeiro. É apenas interesse. Então nós precisamos resgatar a profundidade, as raízes espirituais que a igreja deixou de viver. Precisamos voltar a ser cedro. Precisamos voltar a sermos palmeiras. Precisamos voltar a sermos discípulos de Cristo. Precisamos voltar a ser a igreja, a menina dos olhos de Deus, aquela que foi lavada, comprada pelo sangue de Cristo. Você entendeu? É por isso que nós temos aqui o Vision Day. Eu não me importo quem vai ouvir essa mensagem. Eu me importo com você, se você aceita ou não, se você vive ou não. Você entendeu? Mas vamos voltar para nós aqui. O evangelho só é vivido pela igreja. Em Lucas 9, um dia o sujeito chegou para Jesus e falou assim: Senhor, eu quero te seguir, mas é o seguinte, meu pai morreu e eu preciso fazer o sepultamento. Jesus falou para ele: amigo, deixe os mortos sepultarem seus mortos. Você vai e prega a palavra de Deus. Tem gente que diz: pô, Jesus era muito mal, né? Jesus era ruim, não deixou nem um cara sepultar o pai dele. Que história é essa? Não é isso que Jesus quer dizer. Talvez Jesus estava olhando para o coração daquele sujeito e falando: esse cara está só dando desculpas. Só narrativa. Aí é narrativa. Só narrativa. O que Jesus quis dizer, amigo? Tem muita gente para sepultar pessoas. É só você contratar o Rio Pax. De vez em quando eu recebo até me oferecendo a coisa de sepultamento. Eu falo: está amarrado, vai embora. Pô, estou fazendo plano para viver, não para morrer. Você entendeu? Qualquer agente funerário pode sepultar seu pai. Mas pregar o evangelho é só para nascido de novo, é só para a igreja, é só para discípulos, só para quem foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Só quem tem a experiência do evangelho na sua vida tem autoridade para pregar o evangelho. É o que Jesus quis dizer para ele, em outras palavras. Jesus não quis ofender e nem estava sendo injusto ou, sei lá, desumano. Não. É que nós temos que entender as coisas às vezes. Nós ficamos dando desculpas para Deus, ficamos arrumando argumentos para não assumirmos nossa responsabilidade. Você entendeu isso? Nós queremos tirar a responsabilidade que é nossa e passar para outros. A igreja está vivendo isso, os cristãos estão vivendo isso, os crentes estão vivendo isso. É a parábola lá das bodas. Capítulo 22 de Mateus. O Senhor chama os seus servos e diz: vão agora e anunciem para os convidados que está tudo pronto, a mesa está pronta, está preparada, é só eles virem para a minha festa, para o casamento do meu filho. Aí o convidado de honra, chega lá e diz: o seguinte, eu não vou poder ir porque eu comprei 5 juntas de boi, e eu vou ter que trabalhar. Diga para o meu senhor para me ter por escusado, quer dizer, para me desculpar. Aí os servos vão com o outro e dizem: não, diga para o senhor, que eu estava noivo e casei agora, eu preciso desfrutar da minha mulher, sabe como é que é, né? Lua de mel. Diga para o meu senhor, para me ter por escusado. Aí foi para outro, o outro disse: não, diga para o senhor que agora eu comprei uma junta de terras, comprei alguns lotes de terra, eu preciso construir, trabalhar. Diga para o senhor, para me desculpar, não vou poder ir.
E cada um foi dando sua desculpa. A Bíblia diz que o Senhor, que é um exemplo, que é um modelo de pai, do Pai Celestial, ficou chateado, chamou os seus servos e disse assim: vão pelos valados, pelos varadouros e peguem todo mundo que tiver, os aleijados, os coxos, os mendigos, tragam porque eu quero a minha casa cheia, porque os meus convidados não eram dignos. Você entendeu? As pessoas estão dando desculpas para as suas falhas. A igreja da nossa geração está assim. Querido, não é a igreja apostólica Atos 2, não podemos dar desculpas para Deus. É hora de crescermos, de pregarmos a palavra e de fazermos o evangelho verdadeiro na nossa geração. Desperta hoje, desperta essa semana, faça alguma coisa. Se você está alicerçado na palavra, diga: eu me levanto na força do Senhor, na força do seu poder, me ajuda, Deus. Chega de argumentos, chega, senão não vamos ser levados. Vem um tufão qualquer e nos leva, nos arranca da nossa posição, arranca de quem não somos. Eu vejo todo mundo, todo crente, que tem canal no YouTube, que tem página no Facebook, no Instagram, no TikTok, fazendo piadinha, fazendo coisas para ganhar seguidores da sua geração. Você pode ter muitos seguidores da sua geração, admiradores. Mas vou te garantir uma coisa: a sua vida é muito mais do que isso. Deus quer que você produza outro tipo de conteúdo. Deus quer que você influencie a sua geração positivamente com uma palavra de inteligência no reino. Crie alguma coisa para o reino que promova o evangelho, que promova o nome de Deus, que glorifique o nome de Deus, que a sua vida seja para a glória do nome de Deus. Eu coloquei no meu coração, está sendo muito desgastante de certa forma, porque eu tenho que ter 3 palavras no mínimo por semana para as minhas lives, mas eu coloquei no meu coração: eu vou aproveitar a ferramenta que tenho para deixar algo para a minha geração. Eu quero atingir o máximo de pessoas que eu puder. É a minha proposta. Eu não sei o que vai acontecer, qual é o retorno que eu vou ter. Eu sei de uma coisa: eu estou com proposta no meu coração e estou pagando um preço, mas eu nasci para isso. Foi para isso que eu nasci. Então eu vou viver o meu propósito de vida. Amém? É que eu sempre digo: eu não vou morrer devendo para a minha geração. Passou por aqui uma pessoa que foi um anônimo, que teve conteúdo de Deus, mas não expressou. A Bíblia diz: a palavra que eu coloquei na tua boca, torne-a pública. Qual é a palavra que Deus colocou na sua boca? Isso é seu fruto. Isso é você. Entendeu? A Bíblia diz, Paulo repetiu uma palavra de Davi, do salmista, e Paulo repete essa palavra e diz assim: eu criei, por isso falei. Você já parou para pensar no teor dessa palavra? O que ele quer dizer? Eu criei, por isso. Em outras palavras, eu falo aquilo que eu creio. O que você crê? Hã? O que você crê? A outra pergunta é: o que você está falando hoje, igreja? O que está saindo da boca da igreja hoje? É o que ela crê. O que sai da boca do crente hoje é o que ele crê. Eu criei, por isso falei. Davi falou isso, Paulo repete. Em outras palavras, eu só falo aquilo que eu acredito.
O dia que a igreja falar aquilo que ela crê de verdade, aquilo que ela é de verdade, o que ela tem de verdade, deixa eu dizer, essa igreja vai revolucionar. E eu ainda creio em avivamento, eu ainda creio em mudança, e Deus vai levantar esse ministério, essa igreja é a sua vida. E eu espero em nome de Jesus que Deus te levante nesses dias, te levante de verdade. Te levante no meio da sua família, te levante no meio dos seus amigos, te levante na escola, na faculdade, na universidade. Sabe? Uma vez eu fui dar uma palestra numa faculdade, para alunos, para estudantes. E eu fiz uma pergunta: quantos crentes tem? Eu vi alguns, depois de insistir, quase 10 vezes, tem crente aqui, tem crente. Alguns, a mão estava tão presa, levantando um pouco, o máximo aqui, entendeu? Aí eu vi uns olhando, tá crente, tá crente. Quem nós somos? Quem nós somos? Sabe por que o leão é rei da floresta? Porque ninguém confunde a identidade dele. Sabe por que nada coloca medo no leão? Porque ninguém confunde a identidade dele. Instintivamente, ele é um predador. Entendeu? Sabe por que nós tememos e não assumimos a nossa identidade? Porque nós não temos a nossa identidade definida. Somos muito dúbios. Não somos batráquios, mas somos dúbios. Nós mudamos. Às vezes temos até confusão de identidade. Por isso que a Bíblia fala sobre fundamento, diz assim, alicerçados sobre o fundamento de Cristo, porque quando nós estamos alicerçados, ninguém muda quem somos. Você entendeu, irmão? Amém? Em nome de Jesus. Estou pregando para minhas ovelhas. Estou pregando para você que é crente aqui. Que ninguém confunda você. Paulo falou para Timóteo, que ninguém despreze você por ser jovem. Antes seja o exemplo. Porque quando você for exemplo, quando você não for apenas narrativa, mas quando você for um modelo, ninguém vai desprezar você por ser jovem. Você entendeu? Você que é jovem, seja cheio do Espírito Santo. Influencie a sua geração para qualquer um de 50, de 60, que olhar para você, olhar para o seu comportamento, para o seu conteúdo, baixar Cristo e dizer, cara, aí, parabéns. Parabéns. Você não é fraco, não. Você entendeu? Esse é o grande desafio de Deus para nós, igreja. Amém, queridos? Esse é o Vision Day. Não é fraco, não. É desafiador para nós. Em nome de Jesus. Glória a Deus.